Tradicionalmente, nós ensinamos que o nosso marketing serve para quê? E a resposta é muito simples. O nosso marketing serve para gerar contactos. Os contactos depois têm que ser feitos. Ou seja, eu tenho que... Contactos são leads. No Brasil, muitas vezes, preferem a palavra lead. Então, eu posso usar leads, porque em Portugal também usamos. Contactos servem para gerar leads. E o que é que eu quero que estes leads me tragam? Eu quero que estes leads me tragam, num sistema tradicional de vendas, vocês têm que adaptar isto ao vosso sistema de vendas, me tragam reuniões. O que é uma reunião? É quando um lead se converte num prospecto. Isto é verdade noutros sistemas que não envolvem reuniões. A verdade é que eu quero transformar um lead num prospecto. Quem é um lead? Um lead é alguém que me deixou o nome e o e-mail e, eventualmente, o número de telefone. Quem é um prospecto? É alguém que, para além disso, entrou numa relação direta comigo e se abriu à possibilidade de eu diagnosticar as suas necessidades e, eventualmente, lhe apresentar a minha proposta de valor. Ou seja, é alguém que se abriu à possibilidade de me comprar. Não apenas é um contacto, mas já se abriu à possibilidade de me comprar. Ou seja, tornou-se num prospecto. Então eu quero que o meu marketing gere leads, quero que os meus leads se transformem em prospectos. Quando eu falo com leads, a mensagem não é a mesma do que quando eu falo com prospectos. Ou seja, o meu registro de comunicação para os meus leads não é o mesmo registro de comunicação que eu tenho para os meus prospectos. E porquê? Porque quando eu falo para um lead, o que eu quero é que ele se transforme num prospecto. Ou seja, eu peço-lhe que ele me dê atenção, que ele pondere comprar-me, que ele me deixe diagnosticar-lhe uma necessidade, ou seja, eu ando à procura de um contacto comercial. Pode ser uma reunião, pode ser presencial, pode ser hoje em dia por Zoom, pode ser ele entrar na minha forma de venda, mas disponibilizar-se a comprar. Então, o que eu digo a este senhor não é o mesmo que eu digo a este senhor. Porquê? Porque aquilo que eu digo a este senhor, o que eu quero que este prospecto faça, de alguma forma, é que ele me compre. Ou seja, a minha preocupação com os prospectos é que eles se transformem em clientes. Então, o registro comunicacional com um lead é diferente do registro comunicacional com um prospecto. O registro comunicacional com um cliente é diferente do de prospecto e do lead. O próprio call to action, a chamada à ação que eu tenho com este, é que ele me receba. Com este, é que ele me compre. A comunicação que eu tenho com quem me comprou, com quem já é cliente, é outra diferente. Qual é a outra, Paulo? É que ele me compre repetidamente. Então, a minha preocupação com os meus clientes é manter a gestão deste cliente por forma a que este cliente, de alguma maneira, entre num processo de venda repetida. Que ele me compre mais vezes, que ele me compre mais coisas. Ou seja, é um registro de comunicação totalmente diferente aos outros dois. Então, quando eu falo com um cliente, eu não digo a mesma coisa que eu digo a um prospecto, eu não digo a mesma coisa que eu digo a um lead. Mas quando eu falo com um cliente de venda repetida, eu também não digo a mesma coisa que eu digo a um cliente que me comprou apenas uma vez. Quando eu começo a falar com um cliente de venda repetida, a minha comunicação já tem um registro totalmente diferente. Paulo, qual é a comunicação então com um cliente de venda repetida? Muito simples. O que é que eu quero conseguir que um cliente de venda repetida me traga? Vocês já estão a pensar nisso. A indicação de algum amigo seu que me compre também. Então, toda a minha comunicação para clientes de venda repetida é no sentido de lhes pedir indicações, referenciação de outros amigos que me possam comprar também. E porquê? Porque esta referenciação vai alimentar-me de mais leads. E agora, qual é a grande sacada, como se diz no Brasil? Qual é a grande pegada de tudo isto? É que um lead que vem referenciado por comparação a um lead que vem do marketing, este lead referenciado vai ter uma muito maior conversão neste círculo. Ou seja, à medida que eu vou colocando este círculo para funcionar, ele vai ganhando cada vez mais dimensão. E por isso eu chamo isto a bola de neve. Porque o cliente de venda repetida, quando o nosso produto é bom, vai referenciando
e o lead referenciado tem muito maior conversão, que traz muito mais prospectos, muito mais clientes, muito mais venda repetida e muito mais referenciação. Então nós entramos no tal círculo virtuoso. É cada vez maior, é cada vez mais consistente, é cada vez mais previsível. Isto é o que é capaz de fazer uma empresa com crescimento de vendas exponencial ao longo do tempo. É impossível fazer isto sem rir, verdade? A minha bola de neve de atrair não apenas mais leads, mas de o servir da melhor forma possível, gerando o máximo de clientes, de venda repetida, de referenciação, para que mais leads sejam gerados. Isto é o que conceptualmente eu lhe sugiro que implemente na sua empresa. Tenha a noção de que estas coisas se alimentam umas às outras e que a última retroalimenta a primeira. Nunca vai deixar de fazer marketing. É óbvio que quer alimentar isto o mais possível, com mais ideias, com mais estratégias, para alimentar de leads mais e mais e mais. Sim, eu quero derramar marketing que seja matematicamente e economicamente viável para gerar cada vez mais leads, mas depois quero que a minha base de clientes alimente o funcionamento do círculo virtuoso para que a curva de vendas seja uma curva exponencial.